Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Constantino de Paula, eu sou psicóloga clínica comportamental e hoje eu vou trazer um tema diferente aqui no canal. Você sabe o que são crenças limitantes e crenças fortalecedoras? Antes de falar sobre as crenças limitantes e fortalecedoras, é importante a gente entender o que são as crenças de modo geral, não é mesmo? Então, de uma forma mais didática, a gente pode dizer assim, que desde a nossa infância, a gente vai buscando referências, inicialmente dos nossos pais, depois de outros familiares, depois de professores, figuras de autoridade e dos nossos amigos, né? E depois disso a gente vai criando também as nossas próprias experiências. E as crenças aparecem nesse modelo. E o que são crenças? Crenças são modelos mentais que a gente utiliza para lidar conosco e com as outras pessoas. E é aí que entra as crenças limitantes ou fortalecedoras. Por exemplo, uma crença limitadora poderia ser: eu sou insuficiente, eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade. E as crenças limitadoras, elas fazem com que a gente não consiga realizar os nossos objetivos. A gente se sente bloqueado ou se sente incapaz. Enfim, são bloqueios que se criam através dessa perspectiva. Ao passo que as crenças fortalecedoras, elas têm o poder inverso. Então, quando a gente tem uma crença fortalecedora, a gente se sente mais engajado a fazer aquilo que a gente tem para fazer, a gente se sente mais feliz. Então, pensamentos ou expressões do tipo: eu posso fazer isso, eu tenho capacidade de fazer aquilo, eu vou tentar por uma outra perspectiva, se torna muito mais frequente. Agora que a gente já sabe o que são as crenças, o que são crenças limitantes e crenças fortalecedoras, é interessante a gente entender como identificar isso. Então, beleza, ok, entendi o conceito, mas como eu coloco isso na prática? Toda vez que você for realizar uma atividade, seja ela uma atividade nova ou diferente, você pode começar a perceber ou observar qual é o primeiro pensamento que vem em relação àquela atividade. Então vamos supor que eu vou gravar esse vídeo, né? Então, qual foi o meu primeiro pensamento? Será que foi eu não consigo fazer isso? Será que foi eu vou tentar de outra maneira? Ou outras questões do cotidiano. Eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho que conversar com meu chefe, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que estudar, enfim. Presta atenção no primeiro pensamento. Normalmente esse primeiro pensamento que a gente tem em relação a alguma atividade, não necessariamente tarefas, mas isso também serve para situações e serve para pessoas também. Então, qual é o meu primeiro pensamento em relação a isso? Quando a gente consegue perceber isso, fica mais fácil de criar estratégias para superar, caso seja uma crença limitante, ou para manter, caso seja uma crença fortalecedora. Então vamos dar um exemplo aqui na prática. De repente eu vou fazer uma palestra, ou eu vou estudar para um concurso, ou eu vou fazer uma atividade diferente da qual eu estou acostumada, e eu tenho uma crença fortalecedora. Então você provavelmente vai ter pensamentos do tipo: eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, eu estou engajada a fazer isso, e aí você precisa manter esses pensamentos. Então você vai alimentando eles. Então, por exemplo, eu consigo fazer isso, vai ser legal para mim, eu tenho capacidade disso, eu nunca fiz isso, ou eu já fiz isso várias vezes, e isso vai alimentando essa crença positiva. Quando a crença é limitante, a gente tem que observar outros aspectos. Então vamos supor que eu vou fazer uma atividade, ou eu tenho uma situação para lidar, ou eu preciso me relacionar com outra pessoa. E vem aquele pensamento que a gente já percebe que está nos bloqueando ou nos travando de alguma maneira. Então o que a gente faz com isso? Primeiro a gente acolhe esse pensamento, então, eu não consigo, eu não sei, não é pra mim, ou eu nunca fiz isso, as pessoas vão me julgar, enfim, não importa qual seja o pensamento, você acolhe e entende, ok, estou sentindo isso, estou pensando isso. O segundo passo é você entender por que você pensou isso, ou seja, qual a origem desse pensamento. Então, neste caso, não consigo fazer isso, eu acolhi esse pensamento e eu começo a desvendá-lo. Será que eu não consigo realmente fazer isso? Será que é difícil? Será que é porque eu nunca tive essa experiência? E com outras experiências que eu já fiz, será que deu certo na primeira vez ou não? O que eu tive que fazer para conseguir? E assim você consegue diminuir essa crença limitante e fazer aquilo que você tem para fazer. Então, de forma resumida, a gente pode perceber duas questões. Existem as crenças limitantes, que bloqueiam o nosso sucesso, e existem as crenças fortalecedoras,
que fazem com que a gente possa ir muito mais além. Então agora eu tenho uma sugestão para vocês identificarem qual é a sua crença predominante. Quando vocês forem fazer qualquer atividade, seja ela diferente ou não do seu cotidiano, você se perguntar: qual é o meu primeiro pensamento em relação a isso? Se for uma crença limitante, tentar entender a origem desse pensamento disfuncional e quebrar ele. E se for uma crença fortalecedora, você alimentar ele de forma que ele fique muito maior e você consiga de fato realizar aquilo que você se propôs a fazer. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!